tema da nossa aula de hoje se refere à pena de multa e à dosimetria da pena. Vamos iniciar com a pena de multa. A partir do momento em que o juiz ele vem e profere a sua sentença penal condenatória, ele vai verificar quais as penas possíveis de serem aplicadas. No preceito secundário do dispositivo legal incriminador, já que você tem o preceito primário, que é a descrição da conduta. E no preceito secundário vai ter o quantum de pena. Pena, reclusão ou detenção, é privação de liberdade. Alguns dispositivos, ele vem pena de multa. É punido único e exclusivamente com pena de multa. Outros, o legislador traz a pena privativa de liberdade cumulativamente com a pena de multa. E, em determinados casos, o legislador traz ou a pena privativa de liberdade ou multa. Então, nesses casos, o juiz terá que aplicar a pena de multa. E essa pena de multa, ela é estabelecida no Código Penal a partir de uma dosimetria. Uma forma que o legislador trouxe em um sistema bifásico, são duas fases, para a elaboração da pena de multa. O legislador brasileiro, ele inventou, ele criou, idealizou o sistema de dias-multa. É um sistema brasileiro em que, através de um cálculo, que nós vamos estudar na aula de hoje, possibilita ao juiz encontrar o dias-multa, o quantum de valor para a pena em concreto. Então, a pena de multa é uma sanção penal patrimonial paga em dinheiro como uma forma de punir o sujeito dentro do seu patrimônio através de pecúnia de dinheiro. Não se confunde com a prestação pecuniária. A prestação pecuniária é uma das possibilidades de aplicação de penas restritivas de direito. Não se confunde. A pena restritiva de direito é uma pena que vai substituir a pena privativa de liberdade. Se o sujeito não a cumprir a prestação pecuniária, ele perde o benefício da substituição e vai ter que cumprir pena privativa de liberdade, o que não ocorre com a multa, porque se o sujeito não paga a multa, ela vira dívida de valor, mas não faz com que ele venha a cumprir privação de liberdade. Vamos aqui à apresentação em slides do tema da nossa aula de hoje, referente à pena de multa. Fixação da pena. Com a condenação, inicia-se a definição da sanção oponível ao réu. Quais são as penas possíveis de serem aplicadas? De acordo com o artigo 32 do Código Penal, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Então, iniciado com a condenação, vai haver a definição de qual sanção vai ser oponível ao réu, efetuando-se o cálculo da pena. O legislador apresenta o método de mensuração da pena que vincula o juízo, devendo cada etapa ser considerada e fundamentada. Toda decisão judicial ela tem que ser motivada, fundamentada, sob pena de nulidade, principalmente no momento em que o juiz está retirando direito, está restringindo a liberdade da pessoa, ou cesseando algum direito. E o juiz, nessa
fixação da pena, ele tem que calcular, vai fazer cálculo para, de acordo com as regras estabelecidas no Código Penal, ele trazer a pena em concreto, o quanto de pena que foi estipulado para esse fim. A pena de multa, sua definição, seu conceito, a pena de multa é espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao sentenciado de pagar ao Fundo Penitenciário Nacional ou estadual de determinado valor em dinheiro. Existe um fundo onde essa pena de multa ela é destinada. Fundo Penitenciário Nacional, que é um fundo criado pela União para equipar os presídios, para construção, elaboração de projetos, tudo isso nesse fundo. Existe uma conta específica para onde há encaminhamento desses valores. Alguns estados, eles dispõem na lei estadual a criação do Fundo Estadual Penitenciário. Se assim tiver, o juiz, ele destina aquele valor, o juiz estadual destina aquele valor ao Fundo Penitenciário Estadual. Essa sanção penal da multa, ela é paga pelo patrimônio, pelos valores lícitos do condenado. Valores ilícitos, esses são confiscados, são apreendidos pelo Estado. Combinada no preceito secundário do tipo incriminador. Preceito secundário. Tem o preceito primário, onde há a descrição da conduta incriminadora, e tem o preceito secundário, onde há o quantum de pena. Pena, reclusão de tantos a tantos anos, detenção de tantos a tantos anos. E pode vir, isoladamente, pena, multa. Alternativamente, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ou multa. É alternativo. Ou um ou outro. Alternativo ou multa. Vai punir ou com pena privativa de liberdade ou com pena de multa. Cumulativa, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O juiz é obrigado a impor a pena privativa de liberdade juntamente com a pena de multa, porque é cumulativa com a pena privativa de liberdade. Ou substitutiva da prisão, no artigo 44 do Código Penal, há essa possibilidade de haver a substituição, nós vimos lá, da pena privativa de liberdade por uma pena de multa, nos casos em que a lei possibilita. E aí a gente vai... nós vamos aqui observar alguns condenados famosos da justiça brasileira para nós verificarmos e termos uma ideia como essas sanções penais elas são impostas. Aí, na imagem, o ex-senador Luiz Estevão, condenado a pena de 3 anos e 6 meses no regime semiaberto e multa de 3 milhões de reais. Crime de falsificação de documento público com desvio de 200 milhões da obra de construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Vamos verificar como o juiz chega a esse valor. Por que se chega a um valor de 3 milhões? Será que todo mundo acaba tendo uma condenação tão alta numa pena de multa? Vamos verificar e vamos fazer aqui na prática a pena máxima a ser aplicada na pena de multa e a pena mínima possível ao magistrado para que ele possa impor a pena de multa. O Eduardo está perguntando, fazendo uma pergunta, prestação pecuniária não é cumulativa com a privativa de liberdade? Eduardo, a pena de prestação pecuniária é uma das
possibilidades, é um dos tipos de penas restritivas de direito. Ela vem a substituir a pena privativa de liberdade. Então, prestação pecuniária não é cumulada com privativa de liberdade. Mas a pena de multa, que é o que nós estamos lidando aqui na aula de hoje, ela sim pode ser cumulada com pena privativa de liberdade. Basta o preceito secundário, na combinação da pena, que o legislador tenha trazido essa possibilidade. A primeira fase da dosimetria da pena de multa, é um critério bifásico, 2 fases. Segundo a doutrina majoritária, o critério é bifásico. Primeira fase desse sistema criado pelo Brasil do dias-multa. Nós vamos encontrar esse dias-multa, a quantidade de dias-multa. Nessa primeira fase, estarão as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Diz aqui o artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Então, o legislador conceitua a pena de multa como um pagamento. Pagamento a quem? Ao fundo penitenciário, que pode ser ou estadual ou federal. Quantia fixada na sentença. É o juiz que traz o quantum de pena, de multa, na sentença penal condenatória. E a forma de calcular, como o juiz vai fazer esse cálculo, é através desse sistema criado pelo Brasil de dias-multa. Professor, o que é dias-multa? É o sistema criado pelo Brasil para calcular a pena de multa. Será no mínimo de 10 e no máximo 360 dias-multa. Então, o legislador já te dá a primeira informação da primeira fase, que nela você vai ter um quanto mínimo e um quanto máximo. Mínimo, 10 dias-multa. Máximo, 360. Então, na primeira fase, você vai ter que verificar em que patamar vai ficar. Até porque a distância é grande, entre 10 e 360. E o que é que você vai levar em conta para estabelecer esses 10 ou 360? As circunstâncias judiciais do artigo 59. Vou já trazer elas aqui. Parágrafo 1º. O valor do dia-multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Ok, segunda informação de extrema importância. Primeira informação, você já tinha que o dias-multa ficava entre 10 e 360. E aí eu te dei a informação de que esse cálculo vai ser pelo artigo 59, circunstâncias judiciais. A segunda informação relevante é que o patamar mínimo depois, quando você vai multiplicar, você vai fazer uma multiplicação do valor do dias-multa que você encontrou na primeira fase para o valor da segunda fase, que é feito de que forma? Parágrafo 1º do artigo 49. O valor mínimo, o valor será relativo ao salário mínimo mensal vigente. E o mínimo disso é 1/30. Você pega e divide por 30. Então, 1/30 do salário mínimo é o valor mínimo aqui. E o valor máximo, 5 vezes esse salário, na segunda fase, quando a gente multiplicou. Vamos entender mais. São as primeiras regras a esse respeito, mas a gente vai destrinchando e vai facilitando o entendimento. Aí o operador do mensalão, Marcos Valério, em 28/8/2013, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 40 anos, 4 meses e 6 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, peculato e formação de quadrilha. Foi punido com a pena de multa de R$ 3.062.000.
Muita grana. Critérios especiais da pena de multa. Já dei a primeira informação em relação à primeira fase, que são verificadas as circunstâncias do artigo 59. Na segunda fase, o que vai ser apreciado é a situação econômica do réu, que está no artigo 60 do Código Penal. Critérios especiais da pena de multa. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Algumas informações aí relevantes sobre a pena de multa que o juiz está lá com a calculadora para fazer cálculo, para dizer quanto é a pena de multa em concreto. Então, o juiz, você já sabe que na primeira fase da dosimetria é entre 10 e 360 dias multa. E o juiz vai levar em consideração circunstâncias judiciais do artigo 59. Informação a primeira. Na segunda fase, ele vai pegar e tem um mínimo entre 1/30 do salário mínimo a 5 vezes esse salário mínimo. E vai levar em consideração a situação econômica do réu, para pegar esse valor e multiplicar ele pelo dias multa da primeira fase. O cálculo do valor da pena de multa. E aí eu trago aqui o artigo 59, que corresponde à primeira fase. Primeira fase, o que o juiz vai calcular? Vai pegar lá, canetinha, calculadora, vamos fazer cálculo. Vamos calcular a primeira fase. Primeira fase, nós vamos encontrar dias multa. Encontra-se o número de dias multa. Professor, o que é mesmo dias multa? Dias multa é uma invenção do legislador penal brasileiro para se encontrar um quanto de pena no valor da multa. Então, dias multa é esse sistema criado pelo Brasil de cálculo da pena de multa. Se chama dias multa. Então, na primeira fase, o que se faz? Primeira fase, nós vamos avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que corresponde ao quê? O juiz atendendo a... São 8, ó. O que o juiz vai atender para fazer esse cálculo entre 10 e 360? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. Estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, primeira fase da dosimetria, o juiz tem lá entre 10 e 360 para calcular esse dias multa. 10 360. Bom, 10 360, vou calculando aqui. Então, eu vou avaliar agora se ele tem bons ou maus antecedentes criminais. Conduta social dele era adequada ou não? Como era a personalidade dele? Os motivos do crime? As circunstâncias? E aí eu vou pesando aqui, calculando entre 10 e 360. Ou elevando ou minorando. Por quê? Porque a cada circunstância dessa, eu vou trazendo um quanto. Essas circunstâncias judiciais, nós vamos apreciá-las, os seus significados, mais à frente no estudo da dosimetria da pena. Depois, o valor de cada dia multa não inferior. Aí a segunda fase. Você calculou essa primeira fase, conforme o artigo 59, entre 10 e 360. Trouxe um quanto? Lá. Pena em concreto, um quanto. E aí, com esse número, você passa para a segunda fase. Imagine que todas as circunstâncias foram favoráveis. Tudo foi favorável ao réu. Está no patamar mínimo, 10. Tudo foi contra ele. Está no patamar máximo, 360. Depois, com esse número que você pegou, o valor de cada dia multa, ele tem que ser calculado, levando em consideração o quê? A segunda fase,
que é a situação econômica do réu, conforme o artigo 60. Depois, o valor de cada dia multa não inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, 1/30 a 5 vezes esse salário mínimo. Situação econômica do réu. Quanto mais abastado ele for, mais dinheiro ele tiver, vai no máximo, 5 vezes o salário mínimo. Quanto mais miserável o sujeito for, vai no mínimo, 1/30 desse salário mínimo, devendo atender à situação econômica do réu. Multiplica-se o número de dias multa que você encontrou na primeira fase pelo valor de cada um deles. E aí, para simplificar, cálculo da multa, critério bifásico. Primeira fase, objetivo, é fixar o quantum de dias multa. Pegar esse valor, que é entre 10 e 360 dias multas. O que você vai levar em conta? Circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, objetivo, fixar o valor de cada dia multa. E aí o critério, condição econômica do condenado. Mínimo, 1/30 salário mínimo, máximo 5 vezes o salário mínimo. E a multa, em concreto, é o resultado da primeira fase vezes o resultado da segunda fase. E aí eu vou lhe trazer agora o valor mínimo possível para que o juiz possa condenar aqui no Brasil alguém em uma pena de multa. Qual o valor mínimo possível para que o juiz venha a condenar? Abaixo disso ele pode? Não. Esse é o valor mínimo. Por mais miserável que seja a pessoa, é o valor mínimo. Então, o menor valor para a multa. Vamos imaginar aqui o sujeito, lá em Minas Gerais, que ele furtou o chinelo. Foi visto que não se adequava ao princípio da insignificância. E o sujeito era miserável. Foi condenado a 1 ano de prisão, mais 10 dias multa. Ou seja, ele foi condenado, a pena do crime de furto é de 1 a 4 anos. Ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade em 1 ano, no mínimo. E a pena de multa, ele foi condenado também, no mínimo, em 10 dias multa. 3 instâncias precedentes, primeiro grau, Tribunal de Justiça de Minas e o Superior Tribunal de Justiça, fixaram regime semiaberto para ele, porque já condenado antes por crime grave. Outra subtração sem violência. Ok, então esse é o sujeito, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 1 ano e uma pena de multa no mínimo, 10 dias multa. O que o juiz levou em conta? Primeiro, ele avaliou o dias multa, fixando em 10 dias multa. Ele entendeu que todas as circunstâncias do artigo 59 eram favoráveis ao condenado, ao réu. Observou culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias, motivos do crime, consequências do crime para a vítima. Tudo isso ele avaliou. E aí, botou no mínimo. Tudo foi favorável? No mínimo. Encontrado esses 10 dias multa, segura esse número, vamos para a segunda fase. Na segunda fase, situação econômica do réu. A condição econômica dele é boa ou ruim? Péssima. Miserável. Então, o que a gente faz com esse miserável? Que a condição econômica dele é péssima. Vamos aplicar no mínimo. E qual é o mínimo possível nessa segunda fase? É 1/30 do salário mínimo. Salário mínimo mensal, salário mínimo vigente no Brasil, R$ 1.045. Quando a gente divide 1.045 por 1/30 do salário mínimo, nós vamos ter R$ 34,08. Você divide 1.045 por 30. Dividindo esse valor, nós vamos encontrar R$ 38,08. Segunda fase, 1/30 do salário mínimo. Mas na primeira fase, que a gente viu que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 eram favoráveis, nós vamos multiplicar pelos 10.
10 vezes R$ 34,08 dá um total de R$ 348. R$ 348 é o valor mínimo possível para a aplicação de pena de multa aqui no Brasil. Fazer com que ele venha a pagar esse valor. Pronto, calculamos a pena mínima possível, vamos calcular a máxima. E aí vamos trazer como exemplo o Eike Batista. Imaginando aí que o Eike Batista tenha sido condenado a uma pena de multa. Vamos considerar que o Eike Batista teve todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 desfavoráveis a ele. Antecedentes, maus antecedentes, conduta social, personalidade, consequências do crime, motivos, circunstâncias, tudo desfavorável ao Eike Batista. E aí o juiz botou no máximo 360 dias multa. E aí ele está aqui com esse valor na primeira fase, 360. Agora ele passa a verificar as condições econômicas do Eike Batista e vê que ele é um afortunado, que ele é um milionário. Ah, então pronto, vamos botar no máximo. Vamos botar em 5 vezes o valor do salário mínimo. Né? Eu tenho aqui já 360, que é o dias multa, e vamos pegar o valor do salário mínimo e multiplicar por 5. Multiplicando R$ 1.045 por 5, dá um valor de R$ 5.224. Ok. R$ 5.224. Tá. Então, a gente pega esses R$ 5.224 da primeira fase e vamos multiplicar pelo valor da segunda. O valor da segunda foi 5.224. Então, pegamos esse valor e multiplica pelo valor da segunda fase. Segunda fase vezes primeira fase. 360 dias multa vezes 5.224. Resultado, R$ 1.881.000. R$ 1.881.000 para o Eike Batista. Será que vai fazer cócegas? Será que vai fazer alguma diferença? Não vai, nenhuma. Permite o legislador, no artigo 60, parágrafo 1º, se esse valor ele foi insuficiente para fazer com que o sujeito ele entenda o mal injusto que ele praticou, haverá a possibilidade de multiplicar esse valor por 3, triplicar. E aí a gente faz isso, triplica esse valor. Então, 3 vezes 1.881 é igual a R$ 5.643.000. Esse é o valor máximo possível hoje para a imposição da pena de multa, em regra. Porque se a legislação especial dispuser de forma diversa, essa prevalece, como é o caso lá da lei antidrogas, que aí temos a possibilidade de penas bem maiores. Mas, em regra geral, a pena de multa possível a ser aplicada no Brasil chega a esse patamar de R$ 5.643.000. Pagamento da multa. Como é que o condenado vai fazer esse pagamento? Artigo 50 diz o seguinte: a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença. A requerimento do condenado e, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Então, o condenado pode pedir, não, vamos parcelar essa multa. Ok, sem problema. Ele deve pagar dentro desses 10 dias, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, e ainda pode ser parcelado. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando a. aplicada isoladamente, b. aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos,
ser concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º, o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Então, o condenado, ele pode parcelar essa multa e não devem esses recursos atingirem os recursos que são indispensáveis ao seu sustento e de sua família. Aí outro caso da Débora Seco, atriz da Rede Globo, que em 2013 foi condenada a pagar multa de R$5.000. Crime, desvios de verbas públicas em ação de enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. Uma representação do Sindicato dos Enfermeiros questionava a contratação de profissionais pela Fundação Escola de Serviço Público, FESP. Identificou-se um esquema de fraude na qual órgãos do governo estadual contratavam organizações não governamentais, onde a atriz era proprietária junto com familiares. Um artigo que foi alterado pelo pacote anticrime. Sempre teve muita divergência acerca da interpretação do artigo 51 do Código Penal. Por quê? Bem antigamente, quando o sujeito ele não pagava a multa, essa multa, o juiz, até 1996, o juiz poderia converter a pena de multa não paga em pena de privação de liberdade. E aí veio uma lei em 1996 e acabou com isso. A pena de multa, ela acaba se convertendo em dívida de valor. Uma dívida como você tem com qualquer ente público. Então, é uma dívida que o sujeito vai ter. Pronto, tem lá a dívida. Tem que ser paga. Se não pagar, aí as mesmas consequências. E a forma como se dá essa cobrança através de legislação tributária, fiscal, para se promover. Mas a polêmica em relação ao artigo 51 estava em relação a quem tinha o poder de cobrar essa multa, quem tinha competência. E aí os tribunais superiores divergiam com a possibilidade de interpretação que era o Ministério Público e outros que era a Procuradoria da Fazenda Fiscal. O artigo 51, através da mudança realizada em dezembro de 2019, trouxe esclarecimento e agora os tribunais superiores têm um único entendimento acerca da matéria. Vamos à leitura aqui do dispositivo. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Legitimidade do Ministério Público e a competência da vara de execução penal para a execução da pena de multa. Doutrina. Em virtude da natureza da sanção penal, a pena de multa deve ser executada pelo Ministério Público, no próprio juízo da execução penal. O que tinha de entendimento anteriormente? Olha, a pena de multa é dívida de valor, é uma dívida que você paga à Fazenda Pública, ao Estado. Ok. Mas eu não paguei, não vou pagar não quero pagar. E agora? Não, aí você não paga, o Estado está cobrando. Tá, mas a pena privativa de liberdade que eu cumpri já se esgotou, eu ainda tinha que pagar essa multa. Com o fim da minha pena de privação de liberdade, está extinta a minha pena? Está extinta, acabou. Porque a outra é dívida não é criminal. Aí agora os tribunais superiores estão dizendo que não. Olha, o entendimento agora é uniforme.
Como a natureza da pena de multa é de imposição de uma sanção penal, e a pena de multa está estabelecida no próprio texto constitucional, no inciso 46 do artigo 5º, como uma das formas possíveis de aplicar a pena, e é a pena de multa, então é sanção penal. Se você não pagou a sanção que lhe foi imposta. Então você está devendo ainda para o Estado, não cumpriu sua pena. Você tem que terminar de cumprir privação de liberdade e pagar a pena de multa para ter a extinção da pena e não dever mais nada para o Estado. Esse agora é o entendimento dos tribunais superiores. Que até então, podia, não pagou a multa e tal. Então, fica aí e a pena já extinguiu. Aí tu lida aí com a Fazenda Pública para resolver essa questão da dívida. Hoje não. Olha aqui o texto da extinção da punibilidade. Extinguir a punibilidade é você não dever mais nada para o Estado. Paguei minha pena, não devo mais nada. Cumpri minha pena. Está extinta a punibilidade, o Estado não pode mais vir a me punir. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, número 3.150 do Distrito Federal, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições, perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo sua natureza de sanção penal. O Superior Tribunal de Justiça proferiu o informativo 671, alterando entendimento sobre a matéria, acompanhando a Corte Suprema, STF, entendendo que não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. É uma questão que vai despencar em provas de concurso. Por quê? Porque antes havia divergência, houve alteração legislativa pelo pacote anticrime e os tribunais superiores agora têm o mesmo entendimento. Está pacificado. Que o quê? Que quem cobra é o Ministério Público, lá na vara de execuções penais. Não é mais Procuradoria da Fazenda. E que não pagar a pena de multa faz com que não haja extinção da punibilidade. O sujeito ainda tem que terminar de cumprir a pena dele pagando a multa. Princípio da personalidade da pena e a pena de multa. Essa pena de multa, eu peguei e fui condenado a pagar 3 milhões de reais. Sou Eike Batista e fui condenado a pagar 3 milhões por conta de uma pena de multa. Esses 3 milhões, eles vão para o dinheiro que eu iria... que os meus filhos iriam herdar de mim, os meus herdeiros vão ter esse desfalque no patrimônio? Então, não, ó. Por que não? Princípio da personificação da pena. É uma pena. A pena de multa é uma sanção penal. Só deve atingir a pessoa do condenado. Se ele morreu, está extinta a pena. Não tem mais que pagar. São os herdeiros agora que vão pagar? Não. Quem tem que sofrer a imposição da pena é o autor e mais ninguém. O princípio da pessoalidade das penas está esculpido no artigo 5º, inciso 45, na Constituição Federal, que dispõe: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser
nos termos da lei, e estendidas aos sucessores, e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Trata-se de desdobramento lógico dos princípios da responsabilidade penal individual, da responsabilidade subjetiva e da culpabilidade. A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor, mantém seu caráter penal, respeitando o princípio da pessoalidade da pena, razão porque não pode passar da pessoa do condenado. A pena é exclusiva do autor do crime. Se ele morre, os herdeiros não vão ter que arcar com ela, único e exclusivamente do sujeito. Algumas legislações extravagantes, legislações são chamadas de leis especiais. Pois não, Jobs? Você poderia voltar aquele slide? Com relação a... Ele diz que estendido aos sucessores e contra eles executado até o valor do limite do patrimônio, não é isso? Essa Sim. parte com relação a essa parte, ele deixando a herança, os herdeiros serão obrigados a pagar, é isso? No campo civil, sim. No campo penal, não. No campo penal, só o que nos importa desse dispositivo do artigo 5º, inciso 45, é o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O resto que está aí descrito é questão civil, natureza civil. Obrigação de reparar o dano, decretação de perdimento de bens, nos termos da lei, lei civil. Pode ser estendida aos sucessores e contra eles executado, até o limite do valor do patrimônio transferido. Em relação à questão penal, o que prevalece é o princípio da personificação da pena, onde não há transmissão da pena. Certo. Então, no caso, numa condenação penal, não, essa parte não tem valor, só na parte civil, não é isso? Perfeito. Ok, obrigado. Valeu. Notem aí a lei antidrogas, que no preceito secundário, olha o quanto que vai ser estabelecido aqui para a pena de multa. Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então, lei especial, de acordo com o artigo 12 do Código Penal, lei especial prevalece sobre a norma geral. Então, é a possibilidade de haver penas bem maiores em relação à multa em leis especiais. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. É uma forma que o legislador trouxe de resguardar o patrimônio do sujeito, que nesse momento ele está precisando de recursos para poder ter uma melhor condição, para a compra de medicamentos, para poder ter tratamento. Então, essa execução da pena de multa, ela vai sobrestar, ela vai ser suspensa, até que o indivíduo recobre a sanidade, a lucidez. Essa doença mental aí é quando ele já foi condenado, que ele adquiriu a doença mental no presídio? Ou no momento da condenação ele está com a... Gabriel, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o sujeito, para ele ser considerado inimputável, a doença mental tem que ter se dado no momento da ação ou da omissão. Aí é inimputável. Se essa doença mental vem depois, ou mesmo que tivesse sido antes, mas agora, durante o cumprimento da pena, ela vem ao sujeito, essa doença mental, faz com que a pena de multa seja suspensa. Não vai ser cobrada a ele, vai se esperar que ele recobre a lucidez, a sanidade. É muito comum indivíduos que estejam cumprindo pena em presídios adquirindo doenças mentais, até pela questão
da sobrevivência dentro dos presídios. Tem muito motim, muita rebelião, e os sujeitos acabam sendo vitimados lá dentro, em sua integridade física e mental. Se no momento da condenação ele foi considerado, ele teve aquela diminuição de pena por, no momento do fato, ele ter alguma coisa retardado, desenvolvimento retardado, o juiz não vai dar pena de multa, em hipótese alguma, ou ele vai dar e desde então ela vai ficar suspensa e quando ele retomar a sanidade mental ele vai cumprir a pena. Gabriel, quando existe dentro do preceito secundário, tem lá o crime, descrição, preceito primário, preceito secundário é a pena. Pena, reclusão de tantos a tantos anos e multa. Ou então pena, multa. O juiz, ele é obrigado, é inderrogável, ele não trazer a pena de multa. Por mais miserável que seja o sujeito, que o juiz tenha se comovido, mas se está previsto lá a pena de multa, ela tem que ser arbitrada, tem que ser sentenciada a ele. Se o sujeito, na data em que está sendo efetivada a condenação, ele está doido, está maluco, aí o juiz impôs a pena de multa, mas aí, em decorrência dessa doença mental, ele vai suspender a cobrança, a execução. Aí fica paradinha lá até que o sujeito readquira sanidade. Tem que ser doença mental? Se tem que ser doença mental... Ele pode ficar acamado na UTI, lá em coma, alguma coisa assim muito grave, e não ter mais condições. O que o legislador descreve é doença mental, mas é possível haver uma interpretação dentro de princípios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que numa situação como essa possa ser utilizado a analogia em Bonaparte para fazer com que em uma situação como essa, Eduardo, que você trouxe, seja possível também haver a suspensão da execução da pena de multa. Professor, embora o legislador não tenha descrito. Professor? Oi. Digamos que a pessoa seja condenada à prisão e também à multa. A pessoa vai pagar a multa enquanto estiver preso ou só depois que a pessoa sai que corre esse prazo de 10 dias para pagar a multa? Ele vai ter que pagar a partir da condenação. Aí corre os 10 dias, aí ele já paga. O sujeito, ele tem a condição de, mesmo estando preso, fazer pagamento. É possível? Sim. Os bens dele continuam lá. Ele vai ter alguma forma de acesso a esse patrimônio para fazer com que haja o pagamento. A privação de liberdade não traz, por consequência, a pessoa não poder cumprir a pena de multa. A não ser que ele não tenha, não tem dinheiro nenhum para isso. Mas tem dinheiro e tem os bens. Ele manda fazer a transferência, o pagamento, sem problema. Vou abrir aqui o slide de número 30, esse era o slide de número 29, e vou trazer agora a dosimetria da pena no slide de número 30, para nós falarmos sobre essa aplicação da pena. E agora a gente faz a dosimetria em relação à pena privativa de liberdade. Fizemos em relação à pena de multa e vamos fazer aqui, em relação à pena privativa de liberdade, como é esse critério de dosimetria. Na pena de multa, nós vimos que o critério é bifásico, são 2 fases. Na dosimetria da privação de liberdade, o sistema é trifásico, 3 fases. Aplicação da pena. Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculado à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz
dentro dos limites estabelecidos, mínimo e máximo, abstratamente fixado para a pena, deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento, discricionariedade, embora com fundamentada exposição do seu raciocínio juridicamente vinculado. Então, o juiz, a partir do momento em que houve o processo penal, devido processo legal, foi respeitada a ampla defesa, contraditório, testemunhas foram ouvidas, o réu foi interrogado, e agora o juiz tem o livre convencimento acerca de todas as provas que foram estabelecidas. Ele vai ter que agora ou absolve ou condena. E ele decidiu o quê? Condenar. Condenar foi, vai condenar. A partir do momento que eu vou condenar o sujeito, o principal efeito disso é a imposição de pena. E aí eu vou ter que escolher entre as penas aplicáveis, se é pena privativa de liberdade, se é pena restritiva de direito, ou se é pena de multa. Então, uma dessas eu vou aplicar porque está lá no preceito secundário. E aí eu pego e vou dizer, então é reclusão, é multa, é restritivo de direito, qual é a das aplicáveis? Eu vou ver aqui. Então, está aqui no preceito secundário. Ok. Vou aplicar a pena privativa de liberdade. E aí, eu tenho essa pena privativa de liberdade que o legislador, ele trouxe um mínimo, um patamar mínimo e um patamar máximo. A pena do crime de furto, reclusão de 1 a 4 anos. Ok. Então, tem um patamar mínimo 1 ano, máximo 4 anos. Eu vou aqui ver o quantitativo de pena aplicável, em concreto, para eu estabelecer esse limite. Já que tem uma previsão do mínimo e do máximo, eu vou aplicar a pena em concreto. Vou aplicar aqui a pena de 2 anos e 3 meses para o sujeito, pelo crime de furto que ele praticou. Massa. E agora, com esse quantitativo, 2 anos e 3 meses, eu vou dizer, eu, juiz, vou ter que botar lá na sentença, em qual regime de cumprimento de pena ele irá iniciar. Se é no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. Ok. Coloquei aqui, ele vai iniciar no regime semiaberto. Massa. Tá aqui. Semiaberto ele inicia. Ok. Agora, por último, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se essa pena privativa de liberdade, se ela é possível de ser substituída por pena restritiva de direito. Eu vou verificar lá no artigo 44 os requisitos legais. Verifico a substituição. É possível? É possível. Então, vou substituir essa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Se o sujeito vai e começa a cumprir a pena restritiva de direito que eu impus, prestação de serviço à comunidade, ele tem que ir lá durante 2 anos e 3 meses. Mas aí ele pegou 1 ano, ele foi, depois não foi mais. Descumpriu, traiu minha confiança. O que vai acontecer? Vai haver a reconversão. Ele vai perder o benefício legal e ele vai ter que cumprir o restante da pena de privação de liberdade. Em que regime? O juiz vai ter que dizer agora? Não, o juiz já disse lá na sentença que era no regime semiaberto. Então já serviu, porque o juiz colocou lá. Então, essa sequência que o juiz vai fazer. Professor, o senhor adivinhou tudo isso? Não, não adivinhei nada. Está no texto da lei. A partir da aplicação da pena, a fixação da pena no artigo 59. Olha aqui o artigo 59 novamente. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Se é multa, se é privação de liberdade, se é restritiva de direito. 2. A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos. Então, eu vou fazer a dosimetria da pena para ver a pena em concreto, que será imposta ao sentenciado. 3. O regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade, se ele vai iniciar no regime fechado, no semiaberto ou aberto. 4. A substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, primeiro ele impõe uma privativa de liberdade para então ele verificar a possibilidade dos requisitos legais do artigo 44 para ver se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Professor, o senhor falou que é um sistema trifásico. São 3 fases. De onde é que o senhor tirou isso? Segundo a doutrina, esse sistema trifásico é dado pelo próprio legislador. A partir do momento que, no artigo 68, ele traz o cálculo da pena. E aí ele elege as 3 fases. Diz aqui o artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Então, a doutrina entende que essa é a primeira fase. A primeira fase que tem que ser verificada são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Conduta, consequências do crime para a vítima, motivos, antecedentes criminais, personalidade. Tudo isso é verificado. Circunstâncias judiciais do artigo 59. Primeira fase. Segunda fase, traz aqui, ó, artigo 68. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, entende a doutrina que o artigo 68 traz as 3 fases. E a segunda fase é essa. Em seguida, circunstâncias que vão atenuar a pena e circunstâncias que vão agravar. Atenuantes e agravantes estão na segunda fase da dosimetria penal. Terceira e última fase. Por último, artigo 68. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Causas de aumento e diminuição previstas no Código Penal vão servir e estar na terceira fase da dosimetria penal. E aí, o que é que nós vamos fazer? Estudar essas 3 fases. Esse sistema trifásico. Analisando uma a uma e como o juiz vai fazer cálculo. Pode pegar a calculadora, lápis para fazer cálculo de pena. O Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, em 2017, foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas, apurados na Operação Lava Jato. Uso de contas na Suíça para receber propina de 5 milhões, referente à operação de compra pela Petrobras do Bloco 4, campo de petróleo no Benin, na África, em 2011. Então, todas essas fases foram verificadas até se chegar a esse número de 15 anos e 4 meses de privação de liberdade que foi imposto a ele. Primeira fase, artigo 59. Acabei de ler, são 8 circunstâncias judiciais. O juiz está lá, papel, caneta, calculadora, fazendo cálculo. Então, ele vai avaliar essas 8 circunstâncias judiciais. E aí ele vai trazer para mais ou para menos. O quê? Quanto de pena? Professor, quanto é que o juiz vai dar por cada uma dessas circunstâncias? Culpabilidade, ele dá quanto tempo? Antecedentes, dá quanto tempo? Para mais ou para menos? A jurisprudência e a doutrina, a lei não trouxe. A lei não trouxe isso, o quanto o juiz tem que dar. Então, coube a quem? A doutrina e a jurisprudência trazer entendimentos. Mas é vinculante a todos os juízes? Não é. Então, algumas jurisprudências você encontra de 1/6 da pena mínima. A cada circunstância, vou aumentar ou diminuir 1/6 da pena. Beleza, é um entendimento. Tem juiz que pega 3 meses para mais ou para menos, 6 meses para cada circunstância. Ele vai calculando. Bons antecedentes. Beleza, então zerou aqui. Maus antecedentes, 6 meses a mais. Culpabilidade, 6 meses. Bom ou 6 meses ruim? Vai fazendo cálculo. Vai ter critérios dessas 8 circunstâncias judiciais, cada uma para ele aumentar ou diminuir.
sempre motivando e fundamentando, principalmente se ele está aumentando a pena. E ele começa do patamar básico. Aí, essa primeira fase é chamada de pena base. Ele começa pela pena mínima. Furto tem a pena de 1 a 4 anos. Então, começa de 1 ano. 1 ano eu estou aqui e vou calcular agora. Circunstâncias judiciais, essas 8. E aí, saiu de 1 ano, está elevando, ou está tudo beleza? Se está tudo beleza, continua em 1 ano. É 1 ano. Se tudo está bom para ele, todas as circunstâncias judiciais, fica aí. Se está tudo ruim, vai aumentando. Circunstâncias judiciais são todas favoráveis. A gente deve ficar no patamar mínimo. Circunstância judicial valorada desfavoravelmente ao condenado, acréscimo de um quanto ao mínimo combinado no tipo penal, sem extrapolar jamais a pena máxima em abstrato. Nessa primeira fase da dosimetria, quando se calcula a pena base da primeira fase, jamais será possível ir além do máximo ou ficar abaixo do mínimo. Se o crime é de furto e a pena é de 1 a 4 anos, você não sai dessa primeira fase excedendo os 4 ou ficando aquém do mínimo. Ok? Não podem ser valorados negativamente quando integrar a definição típica. O legislador traz o seguinte: você tem o crime de furto. O crime de furto, como o crime de homicídio, eles têm tanto o tipo penal simples ou fundamental, como tem também a possibilidade do crime ser qualificado. O crime de homicídio, ele tem a pena entre 6 a 20 anos, quando é no seu tipo simples ou fundamental do artigo 121. Quando o homicídio é qualificado, esse mínimo de pena já vai para 12 a 30 anos. Essa possibilidade de o juiz começar a elaborar o quanto de pena, ele já o faz, se o crime for qualificado, entre 12 e 30. Já começa daí, pela definição do tipo penal que foi enquadrado o fato praticado. E aí, o que é que não pode haver? Quando caracterizar uma circunstância agravante, uma circunstância de aumento da pena, haver um bis em ida, ser punido, está tendo uma punição 2 vezes pelo mesmo fato. Se você já trouxe a motivação do crime como circunstância judicial, a motivação do crime já foi suficiente para fazer com que o crime fosse qualificado. O sujeito matou o outro por um motivo torpe, por torpeza. Então, se foi motivo torpe, é um crime de homicídio qualificado. Ok. Você não consegue mais agravar essa pena pelo motivo torpe, porque caracterizaria o bis in idem, que é defeso. Vamos analisar aqui essas 8 circunstâncias judiciais. Primeira delas, personalidade. Personalidade é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais. Professor, e como é que o juiz vai fazer isso? Analisar essa personalidade dele. Ele tem serventuários lá na justiça para estar fazendo isso? Não tem. A equipe do juiz é uma equipe pequena, pela quantidade de processos criminais que ele tem lá para julgar. Então, ele tem que fazer isso a partir do próprio processo. Ele tem que examinar nas audiências as testemunhas, no interrogatório, verificando sempre essa personalidade do indivíduo, fazendo perguntas que remontem a aspecto moral e psicológico dele, porque, ao final, se houver a condenação, o juiz vai elevar ou trazer ou baixar essa pena por essa circunstância judicial relativa à personalidade. Conduta social é o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.
Culpabilidade. Culpabilidade é a reprovabilidade, é a reprovação que se tem sobre a conduta do sujeito. Não é aquela culpa que nós vimos, tem o princípio da culpabilidade, tem o crime é doloso ou culposo. Aí são outros conceitos. A culpabilidade aqui, o conceito dela é de reprovação e censura dessa conduta. Essa conduta dele foi reprovável, mas é uma reprovação, porque todo crime é reprovável, mas tem uma reprovação especial em relação a isso. Foi um prefeito de uma cidade que desviou recursos públicos. Beleza, isso é reprovável, mas desviou recursos públicos. Não, mas esse prefeito aí desviou recurso público no momento da pandemia. Era um dinheiro que seria destinado ao hospital por conta da pandemia. Então, notem que a culpabilidade é maior. Isso tem que ser aquilatado pelo juiz. Culpabilidade é o juízo de reprovação da sociedade, capacidade de perceber os fatos e se determinar de acordo com eles, devendo então se verificar, na situação de fato, a implementação dos pressupostos de imputabilidade, de potencial consciência da ilicitude e de inexigibilidade de conduta diversa. Essa moça, Luciane, modelo, ela cooptava, era aquelas mocinhas modelos das pastinhas que ficavam lá em Brasília, nos corredores, atrás de prefeitos. Para o quê? Para pegar o dinheiro dos servidores públicos e investir em um fundo. Mas o dinheiro, o lucro, ia tudo para o bolso do prefeito. Então, ela cooptava prefeitos para um esquema de lavagem de dinheiro e má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas. A modelo, Luciane Hopes, foi indiciada por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e formação de quadrilha. Quando você pega e faz isso em uma cidade que o índice de desenvolvimento é baixíssimo, certamente traz uma culpabilidade diferenciada. Antecedentes são os dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal. Revelam o que fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito, desde que contidos em sua folha de antecedentes. Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Antecedentes. E do que se trata essa súmula 444? Antigamente, se consideravam maus antecedentes criminais toda ação penal, todo inquérito policial que tramitasse em desfavor do sentenciado, do condenado. Então, tudo era mau antecedente. Hoje em dia, não prevalece mais isso. Somente pode ser considerado como maus antecedentes quando o sujeito já tiver contra si uma sentença penal com trânsito em julgado. Aí sim é possível de ser considerado como maus antecedentes. Se ele não tem uma sentença condenatória contra si, entende-se que ele goza de bons antecedentes, ou pelo menos não será levado em consideração para aumentar a sua pena em relação à pena base na primeira fase da dosimetria. Então, somente condenação com trânsito em julgado, condenação criminal com trânsito em julgado, é possível de ser considerada como maus antecedentes. E aí, daqui a pouco, a gente vai distinguir maus antecedentes com a questão da reincidência. Consequências do crime. São os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Os desdobramentos esperados do crime não podem ser considerados como consequência, justamente porque a própria sanção combinada no tipo penal já se apresenta como retribuição ao dano causado. Notem aí nesse slide que essa senhora aí no alto é uma foto de 2001 e 2008. De quem? Dela mesma. E o que é que aconteceu com ela? Droga. Viciada em drogas,
a polícia americana tirou uma foto e aí fez o comparativo. O juiz, ele não pode dar uma pena ao traficante e elevar essa pena em detrimento dessa consequência. Por quê, professor? Porque o legislador já o fez. A pena do crime de tráfico de drogas já é alta em detrimento da gravidade do crime, porque traz esse tipo de consequência. Seria um bis e idem. Não é essa, por essa consequência, porque faz mal, porque as pessoas elas podem trazer uma sequela à sua saúde, que o juiz vai elevar a pena em decorrência da circunstância judicial da consequência. Mas vejam outras possíveis de serem aplicadas. A médica urologista Miriam Priscila de Rezende Castro, condenada a 6 anos de privação por ter mandado cortar o pênis do ex-noivo. Podia ter feito tanta coisa com esse ex-noivo, mas fazer isso, a consequência, o prejuízo incalculável, inestimável para ele. Isso é consequência, e gravíssima. Outra, estupra e a pessoa, e a vítima, mulher, acaba engravidando. É consequência do crime. Comportamento da vítima. Regra geral, não justifica o crime. Contudo, pode diminuir a censura sobre a conduta, atuando como circunstância judicial favorável ao condenado. Isso ocorre nas hipóteses em que a vítima demonstra certa predisposição a tal condição, em face de determinado delito, podendo esta circunstância ser considerada para fins de fixação da pena. O indivíduo me chama para brigar. O indivíduo cospe na minha cara. O indivíduo me xinga de tudo que é nome. E aí eu mato ele. Comportamento da vítima, ele influenciou o crime. Não vai me trazer isenção de pena. Não vai me trazer legítima defesa. Não, porque é totalmente desproporcional. A pessoa que me xingou, eu vou, pego, saco uma arma e atiro contra ela. É desproporcional, é imoderado. Mas esse comportamento da vítima, ele, na dosimetria da pena, deve ser averiguado. Motivos do crime. As razões que levam ao cometimento também são elementos para a aferição da pena base, para tornar a pena mais severa ou abrandá-la. Não podem ser considerados aqueles motivos já descritos como qualificadores ou privilegiados do tipo penal, novamente para se evitar o bis em idem. Se já usou o motivo para fazer com que o crime fosse qualificado, e aí aumenta a pena base, né? E lá o homicídio, em vez de ser a pena do artigo 121, no simples fundamental, que é de 6 a 20 anos, se o crime é qualificado, é de 12 a 30. Então, não pode usar o mesmo motivo. A pena de 20 anos pelo homicídio ao Bruno. O Bruno foi condenado a uma pena de 20 anos pelo homicídio da Elise Samujo, mas por ter apontado Bola como executor do crime, recebeu uma redução de 3 anos. Porém, um agravante aumentou a condenação em 6 meses, totalizando 17 anos e 6 meses em regime fechado pelo homicídio. 3 anos e 3 meses por sequestro e cárcere privado, além de 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver, ambos em regime aberto. Circunstâncias do crime. Só pode utilizar nesta etapa aquela não aplicada nas etapas subsequentes da dosimetria da pena. O local, o modo de praticar o crime, o tempo de sua duração e etc. Quando não previstos como circunstâncias relevantes, as etapas subsequentes da fixação da pena podem ser consideradas para fins de aumento ou redução da sanção no momento da fixação da pena base. Então, circunstâncias é tudo que está ao redor do crime. Quanto tempo essa vítima ficou sob domínio, sob o poder do sequestrador? Esse crime foi praticado durante o repouso noturno? A vítima estava dormindo? Então, são circunstâncias que podem ser levadas em consideração para diminuir ou aumentar a pena. Finda a
primeira fase, que é a pena base, está lá, o juiz anotou, somou e está com quanto em concreto, pena base. E aí ele vai passar, ó, segura que esse valor que foi aferido passa para a segunda fase. Segunda fase, avalia-se as causas de agravamento e de atenuação da pena. Agravar vai aumentar a pena, atenuar vai diminuir essa pena. Essas não são circunstâncias judiciais, são circunstâncias chamadas legais. Por quê? Porque estão descritas pelo legislador. São objetivas, está lá descrito o que é. Então, se está e o julgador trouxe ela na sentença, ele tem que ou abrandar ou aumentar essa pena por conta das circunstâncias. Estão previstos no artigo 61 e 62 do Código Penal, não majora a pena acima do máximo legal. Então, nessa segunda fase, assim como na primeira, nem pode exceder o máximo de pena aplicável ao crime, não ficar e nem ficar abaixo do mínimo. Pena do crime de furto, de 1 a 4 anos. Então, nessa segunda fase, nem vai ficar acima de 4, nem abaixo de 1 ano. Circunstâncias atenuantes são aquelas previstas no artigo 65 do mesmo diploma legal, Código Penal, havendo ainda do artigo 66, a previsão de um atenuante genérico. Não reduz a pena abaixo do mínimo legal. Valor quântico para cada circunstância, não há disposição legal. O legislador não disse, coube a jurisprudência e a doutrina está trazendo patamares, mas é livre ao juiz fazer essa dosimetria. Tem jurisprudência que traz 1/6 da pena mínima em abstrato. Ao final, tem-se a fixação da pena provisória. Aí uma foto do empresário gaúcho, Marcelo Barbarena, condenado essa semana a uma pena de 82 anos de prisão em regime fechado, assassinou a mulher, Adriana Moura, e a filha, Jade Pessoa, de 8 meses, na casa de veraneio lá em Paracuru, cidade de 91 quilômetros de Fortaleza. Duplo homicídio ocorreu na madrugada do dia 23. Professor, foi condenado a duplo homicídio e outros crimes. E aí trouxe esse patamar na pena. Professor, Oi. já na primeira fase o juiz foi na dosimetria da pena em relação às circunstâncias, ele fixou a pena no máximo. Na segunda fase pode ter um agravante que eleve a pena ainda, é assim? Não compreendi. Você pode repetir, por favor? Na primeira fase, se o juiz fixar a pena no máximo daquele crime, quando passada para a segunda fase e tiver um agravante, a pena ainda pode aumentar, ultrapassar o limite descrito na lei? Consegui compreender. Gabriel, é o seguinte, na primeira fase da dosimetria, o juiz analisa as 8 circunstâncias judiciais contidas no artigo 59. Ok. Feito isso, ele pegou e, conforme seu exemplo, vamos pegar o crime de furto, que tem a pena de 1 a 4 anos. Então, nessa primeira fase, que é a pena base, ele viu que todas as circunstâncias foram péssimas. Motivos, culpabilidade, consequência do crime, personalidade, conduta social, tudo ruim. Aí ele botou no máximo. Botou em quanto? 4. Podia botar além de 4? Não. Foi no máximo 4 anos. Ok. Segura aqui os 4 anos. Beleza. Vamos para outra fase. Segunda fase da dosimetria. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Aí vamos calcular. Por enquanto, segura os 4 anos. Se aqui nessas circunstâncias agravantes e atenuantes, se começar a diminuir o quanto, aí ele, depois, ao final, passado a terceira fase, ele vai pegar e vai fazer soma. Teve diminuição aqui de agravante, então já não é 4 anos, já não está no máximo, vai diminuir. É assim que ele faz. Pega o quanto da primeira, o quanto da segunda e o quanto da terceira fase. Ok? E aí vai pegando uma fase, outra fase. Então, ele pegou os 4 anos, e aí ele traz aqui para a segunda fase. E aí vai dando agravantes ou atenuantes. O principal é não
ultrapassar os 4 anos e nem ficar abaixo de 1 ano, nessas 2 primeiras fases. Pois não, Eduardo? No slide anterior, em jurisprudência, tinha 1/6 do mínimo. O que era aquilo? Não entendi. Essas circunstâncias judiciais do artigo 59, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes, elas não têm uma previsão legal do quanto o juiz tem que aumentar ou diminuir a pena a cada uma delas. O juiz ficou livre para decidir. Jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais, a forma como eles vêm decidindo. Então, houve uma jurisprudência, tem jurisprudência que trouxe esse patamar entre 1/6 da pena. 1/6 da pena seria um valor para que o juiz pudesse trazer, quando fizesse a dosimetria, o seu parâmetro. Ele está obrigado a utilizar 1/6 da pena para elevar ou diminuir a pena para cada circunstância judicial que ele estiver avaliando, ou para as agravantes ou atenuantes? Não está. Ele é livre. Mas é uma referência apenas que os tribunais superiores trouxeram a fim de auxiliar os juízes nesse importante e difícil tarefa de fazer a dosimetria da pena, que é o quantitativo da pena, a pena em concreto. Circunstâncias agravantes, artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. 1. A reincidência. Então, reincidência, você já está vendo aí, que é uma circunstância que vai agravar a pena na segunda fase da dosimetria penal. Vamos já voltar a falar sobre ela. Inciso 2. Outras circunstâncias que agravam a pena. Ter o agente cometido o crime. A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. D. O emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que podia resultar perigo comum. E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Também vão constituir circunstâncias agravantes, letra G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H, contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. L, em estado de embriaguez pré-ordenada, que é aquela embriaguez onde o sujeito não tem coragem de praticar o crime, e aí ele vai lá, bebe, usa droga, com esse intuito. Aí nós estamos vendo a Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, ao lado do então namorado Daniel Cravinhos e do cunhadinho, o Christian. Outras circunstâncias que agravam a pena, que o juiz tem obrigação, porque ele é uma previsão legal, é uma circunstância legal, está descrito pelo legislador a circunstância. Não é a circunstância judicial que o juiz teria que verificar de forma até subjetiva. Não, aqui não. Aqui é uma circunstância legal. Está descrita. Ah, é ascendente, é descendente, é irmão, está sob a autoridade. Então, tudo é descrição legal. Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2.
coage ou induz outrem à execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. E aí nós estamos vendo o Marcola, líder do PCC, sendo transferido de uma unidade penitenciária para ser ouvido perante um juiz de direito. Então, William Herbes Camacho Marcola foi condenado a 29 anos de prisão por uma das condenações, por ser mandante do assassinato de Antônio José Machado Dias, juiz corregedor de Presidente Prudente, lá da penitenciária, onde abriga a penitenciária a qual ele estava preso, no Oeste Paulista, em 2003. Marcola está condenado a 40 anos de prisão por roubo, mas tem outras condenações. Explicar aqui o que é a reincidência. Reincidência é uma causa de agravamento da pena prevista na segunda fase da dosimetria penal. Consiste em quê? Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Portanto, para ser considerado o sujeito como reincidente, ele já tem que ter uma condenação, essa condenação transitou em julgado, não cabe mais recurso, então ele já é condenado criminalmente. O que vai acontecer agora? Ele comete um novo crime. Para esse novo crime, ele é considerado reincidente e o juiz, quando for aplicar a condenação, na segunda fase da dosimetria, ele tem que agravar a pena. Isso é ser reincidente. Professor, ele é reincidente para sempre? Não. Vamos ver aqui quando é que ele pode voltar a ser tecnicamente primário. Artigo 64. Para efeito de reincidência. Inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Período quinquenal, 5 anos. Se ele não fizer nada desses 5 anos, depois de já ter cumprido a pena, ele volta a ser tecnicamente primário. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Então, a regra, reincidente é aquele que comete um novo crime após já ter contra si uma sentença penal com trânsito em julgado, sentença criminal. E aí ele tem, para não gerar reincidência, que depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de ter cumprido sua pena, de estar extinta a pena, não dever nada para o Estado, a partir de agora, ele tem 5 anos para não cometer crime nenhum. Depois desses 5 anos, ele volta a ser tecnicamente primário. E aí, o juiz, se ele vier a cometer um novo crime, não poderá utilizar a reincidência como forma de agravante da pena. Pode utilizar como maus antecedentes, mas como agravamento da pena não, porque para agravar a pena, ele já tem que ter uma sentença penal com trânsito em julgado, condenatória, e aí ele vem comete um novo crime. Para esse novo crime, sim, ele é considerado reincidente. Fernandinho Beiramar, multireincidente, foi condenado a 80 anos de prisão e ele já estava no presídio, porque ele orquestrou, em 2002, o assassinato de 3 traficantes de dentro da penitenciária de Bangu 1, no Rio, onde Beiramar estava preso. Gravações da Polícia Federal comprovaram que ele comandou as mortes de 2 internos e a tentativa de homicídio de outro. Foram 30 anos para cada homicídio comandado e mais 20 anos para a tentativa de assassinato.
Outras circunstâncias agora que vão atenuar a pena, que vão minorar, que vão diminuir a pena, ó. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. 2, o desconhecimento da lei. 3, ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. E, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. O exemplo do goleiro Bruno aí é que ele confessou espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime e, portanto, ele acabou tendo a pena atenuada por esta confissão. Macarrão foi condenado a 12 anos de regime em regime fechado por homicídio e 3 anos por sequestro e cárcere privado. A juíza fixou a pena base de 20 anos pelo homicídio, que foi atenuada por sua confissão. Abre aspas. A admissão do réu de que realmente levou Elisa para o encontro com a morte foi de extrema relevância para tirar do conselho de sentença qualquer dúvida. Prestígio a sua confissão em plenário para reduzir a pena aplicada para o mínimo legal. Oi, Jobson. Uma dúvida. Aí no artigo 65 ele fala da questão que atenua a pena do desconhecimento da lei, certo? Porém, os brasileiros, a gente não tem a obrigação de ter conhecimento não das leis? Exatamente. Por isso, o desconhecimento da lei não isenta de pena. Você pegou e aí você cometeu um crime tributário. Você deixou mandou lá um documento que não era para ter mandado, alguma coisa do gênero lá da lei tributária. E aí você acabou incorrendo em crime. Não, mas eu não sabia que isso era crime. Tá, você não sabia, você não vai ser isento de pena, você vai ser punido. Poxa, mas eu nem sabia. Tá bom, eu vou atenuar então sua pena. Já que comprovadamente houve um desconhecimento da lei, você não sabia que a lei ela dispunha aquele fato como crime, eu vou atenuar sua pena. O desconhecimento da lei não faz com que a pessoa seja isenta de pena, mas há essa possibilidade de trazer a atenuação da pena. Circunstância atenuante genérica, artigo 66. A pena pode ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Doutrina, permite o reconhecimento de outras atenuantes não previstas taxativamente na lei penal, dando ao juízo margem de discricionariedade para reconhecer aquelas que, sendo relevantes e anteriores ou posteriores ao crime, merecem consideração no momento de se mensurar a dosimetria da pena. Então, deu uma certa margem de discricionariedade ao juiz para dar atenuantes que não estão previstas expressamente na lei. Se houver concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, o que o juiz faz? Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, personalidade do agente e a questão da reincidência. As jurisprudências entendem que a circunstância que deve trazer a maior atenuação é a questão do indivíduo ser menor de 21 anos na prática do crime. Se ele tem menos de 21 anos, deve ser a circunstância preponderante para atenuar a pena do sujeito.
Terceira e última fase. Primeira fase, circunstâncias do artigo 59. Segunda fase, agravantes e atenuantes. E, por último, terceira fase, causas de aumento ou diminuição. Onde é que elas estão? Na parte geral ou na parte especial do Código Penal. Encontram-se dispersas do Código Penal. Na parte geral, exemplos, a tentativa, lá do artigo 14, inciso 2, parágrafo único, ela traz uma diminuição da pena em um quantum fixado. Concurso formal, tem lá o concurso formal próprio. Tem uma diminuição da pena em uma margem fixada, em um quanto fixado. Crime continuado, também. Então, são circunstâncias que vão diminuir a pena. Depois dessas duas primeiras fases, você vai encontrar essa terceira fase. E aí, sim, é possível haver a diminuição da pena ou aumento da pena para aquém ou além dos limites fixados pelo legislador. Se a pena era do furto é de 1 a 4 anos, nessa terceira e última fase, nas duas primeiras ficou no patamar mínimo, 1 ano. Nessa terceira fase, é visto que o crime foi de tentativa, então tem que dar uma diminuição da pena. Aí a pena de 1 ano vai ser diminuída. Aí fica lá o sujeito que tentou o crime de furto, punido com 6 meses de pena, de privação de liberdade. Nessa terceira e última fase, é possível. São facilmente identificáveis, sempre expressas por uma fração, aumenta-se da metade, diminui-se de 1 a 2/3, dessa forma. São frações pré-fixadas. Ordem de aplicação. Primeiramente são aplicadas as causas de aumento de pena e, em seguida, as causas de diminuição de pena. As causas de diminuição de pena, em razão da tentativa, do artigo 14, inciso 2, será sempre a última a ser aplicada. A pena pode ultrapassar os limites mínimos e máximos. Cálculo da pena no artigo 68, parágrafo único, diz o seguinte: no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previsto na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Aí a doutrina vem: se existirem 2 ou mais causas de aumento ou diminuição previstas na parte geral, ambas deverão ser aplicadas. Tentativa e semi-imputabilidade, por exemplo. Se existirem 2 ou mais causas de aumento ou diminuição na parte especial ou na legislação especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, mas nada impede que ele aplique todas. Se existirem 2 ou mais causas de aumento ou diminuição na parte especial e parte geral, as duas serão aplicadas. E aí, nós finalizamos esse estudo da dosimetria da pena. 3 fases o juiz, ele encontra, são 3 fases para o juiz estabelecer a pena em definitivo, a pena em concreto. Primeira, segunda fase não pode ficar abaixo do mínimo, nem acima do máximo legal. Primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Critério discricionário do juiz. São circunstâncias chamadas circunstâncias legais, onde você estabelece, na primeira fase, a pena base. Segunda fase, pena provisória ou chamada de intermediária. Terceira e última fase, causas de aumento ou causas de diminuição, permite aumentar além do máximo e aquém do mínimo. Não é discricionário porque há uma previsão legal, está dentro do Código Penal, todas essas possibilidades em relação à pena. Por último, aí nós vemos a modelo Vanessa Alcântara, muito doida, foi condenada a 3 anos e 7 meses de prisão em regime semiaberto por lesões e desacato contra uma delegada e uma escrivã, além de outros 2 meses de prestação de serviço à comunidade por porte de drogas. No dia 7 de abril de 2017, compareceu à delegacia para registrar boletim de ocorrência por briga com o vizinho, mas causou uma tremenda confusão, rasgou um inquérito e agrediu uma escrivã e uma delegada. Estava com uma pequena quantidade de maconha na bolsa que ela levou lá para a delegacia. Loucura. Então, nós temos aí, finalizando
a questão da dosimetria